CNN 360 está de volta. Yuri, olha só, a gente vai falar de um tema muito importante, porque a gente tem uma convidada especial no nosso programa agora. É a senadora Damares Alves, mas olha sobre o que a gente vai começar falando com ela. Essa semana o Congresso aprovou um pacote anti-STF, com 2 propostas de emenda à Constituição aprovadas na Câmara dos Deputados. Uma PEC limita as decisões monocráticas quando um ministro do Supremo só decide sozinho. Já a outra permite ao Congresso suspender decisões da Corte. Então, aqui conosco já em tela, a gente recebe aqui no estúdio da CNN em Brasília a ex-ministra das Mulheres, atual senadora aqui pelo DF, Damares Alves. Senadora, muito obrigada por estar aqui conosco pessoalmente. Eu começo te perguntando justamente porque a senhora é autora também de propostas que tentam mudar aí, no caso pelo Senado, né, mudar um pouco a correlação de forças entre Congresso e Judiciário. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada por ter me trazido a este programa. Faz tempo que eu não venho aqui, eu estava com saudades. Débora, de fato, o Congresso Nacional ontem deu passos bem decisivos em distensionar um pouco as tensões entre Congresso e STF. Está todo mundo chamando de pacote anti-STF, mas eu chamaria de pacote para regulamentar essas causas que provocam tantas tensões entre o Congresso e o STF. Vamos lembrar que o que aconteceu ontem na CCJ da Câmara foi a admissibilidade das PECs. Elas agora vão tramitar na Câmara, as 2 que foram aprovadas ontem, a admissibilidade, e vai, claro, ter um amplo debate em torno delas. E eu entendo necessárias as medidas que foram ontem recepcionadas pela Câmara. E também eu apresentei 3 outras novas propostas de modificação da Constituição Federal. Não é um pacote anti-STF. O que nós queremos realmente é fazer uma garantia jurídica no país. A gente quer realmente trazer aí menos tensão entre os 2 poderes. E vou dizer para você, as propostas também vão diminuir as tensões entre o Judiciário e o Executivo. Porque o que nós temos visto também é muitas vezes o Judiciário ultrapassar a linha das suas atribuições e invadir competências do Executivo. O Judiciário hoje não invade apenas as competências do Legislativo, mas também do Executivo. Uma decisão recente do ministro Dino é um exemplo disso, quando ele decide o que tem que ser feito com relação ao combate ao fogo. Não é ministro do STF que cria políticas públicas. Ele não tem que dizer o que o ministro lá do Executivo tem ou não que fazer. O gestor da pasta tem um cronograma, sabe o que tem que ser feito. E muitas vezes nós estamos vendo também o Judiciário invadir a competência do Executivo. Então, as medidas que estão sendo discutidas no Congresso, elas com certeza vão diminuir essa tensão entre os poderes. E vamos evitar esse ativismo político do Judiciário, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Senadora, bem-vinda aqui ao 360. Obrigada pela disponibilidade de estar conosco, inclusive no nosso estúdio aí em Brasília. A senhora colocou esse ponto de tentar-se minimizar as tensões, mas ao fim e ao cabo, e já há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal indicando que mesmo as mudanças na Constituição precisam ser constitucionais. Não é possível fazer uma mudança na Constituição que desrespeite a própria Constituição, e um dos pontos é que, ao fim e ao cabo, pode ser que, mesmo que o Congresso aprove essas medidas, essas propostas, elas sejam objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso não vai provocar um novo ciclo de tensão entre os poderes, ao invés de fato, dirimir as tensões? Não. A partir do momento que o Congresso aprova uma mudança na Constituição, essa mudança vira constitucional. O que não pode acontecer é que as mudanças propostas, elas firam o princípio constitucional, o espírito constitucional. Mas as mudanças que estão sendo propostas lá, elas não estão ferindo nenhum princípio constitucional. Elas estão melhorando, elas estão trazendo clarezas para a relação Congresso-STF e para a atuação do STF. Então, eu acredito que a partir do momento que o Congresso aprova, vira um artigo da Constituição
discussão se torna matéria constitucional. E vou dizer para você, as propostas estão sendo muito bem-vindas. Tanto é que, se observarem o número de parlamentares que votaram a favor da admissibilidade na CCJ, nós temos parlamentares de quase todos os partidos. Então, o que está acontecendo no Congresso? Nós vamos precisar, sim, rever especialmente esse exagero da atuação do judiciário quando traz uma atuação política para decisões. Eu acredito que o Congresso está maduro para essa discussão, a sociedade está madura, isso não vai acontecer de uma hora para outra, vai ter um amplo debate no Congresso Nacional e eu acho que dá para a gente chegar aí sim a um bom termo, inclusive o judiciário reconhecendo que precisa modificar, que precisa realmente trazer algumas mudanças. Na sua avaliação, senadora, esse tema, pautar esse tema, vai passar pela escolha também do presidente do Senado e do presidente da Câmara? Porque a gente sabe que para colocar em votação precisa dos presidentes, eles que são donos da agenda ali. A gente sabe que assim que acabar o segundo turno, aí o Congresso volta com força total e volta a discutir a eleição de presidente da Câmara, de presidente do Senado. É algo que vocês vão cobrar para poder votar, do tipo, olha, o compromisso do novo presidente, no caso da senhora que é senadora, do compromisso do presidente do Senado em se responsabilizar e se comprometer a pautar um assunto como esse, que alguns parlamentares não gostam muito evitam esse enfrentamento, digamos assim, essa espécie de enfrentamento com o judiciário, né? Olha, eu acredito que sim, porque a experiência dos 2 últimos 3 anos, ela foi muito negativa para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional se sentiu realmente ultrajado. Eu vou dar só um exemplo, poderia trazer diversos exemplos, eu vou dar um. A deliberação do STF com relação ao porte de droga, ao porte de maconha no país. O Congresso Nacional percebeu que, por um tempo, foi deixando, ao ponto que uma decisão que diz respeito a todas as famílias brasileiras ficou na mão de 11 homens. Quando nós, representantes do povo, nós, representantes do Estado, nós não participamos dessa decisão. Então, o Congresso Nacional sentiu que a nossa autonomia, ela realmente está ameaçada. As nossas atribuições estão realmente sendo usurpadas. Então, eu acredito que para o fortalecimento do poder legislativo, já há um consenso entre todos os parlamentares que nós vamos ter que buscar as rédeas da nossa autonomia. Então, eu creio que a decisão dessas propostas de mudança, tanto das PECs como dos projetos de lei que estão chegando, a tramitação vai ser, sim, peso na hora da escolha do presidente das 2 casas. E olha, os recados já estão sendo enviados, as conversas estão sendo feitas nos bastidores e acredito que isso vai ser fator decisivo na escolha dos 2 presidentes. Senadora, pegando nesse ponto que a senhora falou das conversas de bastidores, seja para a sucessão na mesa diretora das 2 casas, mas já olhando o que deve acontecer nas eleições de 2026, renovação de 2/3 do Senado, já está no horizonte de quem defende esse pacote que a senhora rechaça esse apelido de pacote anti-STF, também a discussão para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Esse é o objetivo maior, se chegar a um caminho mais rápido para se colocar em xeque o mandato de um ministro, quer dizer, na verdade não é nem um mandato, a posição de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é até a aposentadoria aos 75 anos de idade. Olha, Yuri, o que tem acontecido hoje é uma insatisfação de toda a sociedade com relação a alguns ministros, com relação à atuação de alguns ministros. Eu não quero dizer para você que nós vamos necessariamente impeachment um ministro, não. Mas a sociedade tem cobrado do Congresso Nacional, no mínimo, uma discussão sobre o comportamento de alguns ministros. Isso não quer dizer que o resultado final será o impeachment, mas a sociedade quer. Porque o que acontece, Yuri, as suas excelências no Supremo, elas estão acima de qualquer regulação.
Elas não obedecem, por exemplo, nenhuma regulação do CNJ. Elas extrapolam, suas excelências extrapolam. O Brasil está vendo isto. Então, assim, a sociedade tem pedido que o Congresso faça uma avaliação da conduta dos ministros. Então, eu vou dizer, não é uma necessidade do Congresso. O Congresso está sendo provocado pela sociedade. Mas isso não seria papel, por exemplo, do CNJ ou do próprio Supremo? Desculpa a interrupção, senadora, mas isso não seria papel do próprio Supremo discutir se alguns ministros estão ou não cumprindo adequadamente as suas funções? Porque esse que é o ponto que eu acho que eu queria pegar. É papel do Congresso interferir no funcionamento do Supremo? Isso não fere um princípio basilar da Constituição, que é a independência entre os poderes? Caberia um ministro do Supremo dizer como o Congresso ou como determinado congressista deve ou não atuar naquilo que é prerrogativa do Congresso? Dizer como um congressista deve ou não votar sobre qualquer matéria que está em discussão no Congresso? Não é qualquer matéria e também não é qualquer conduta que o Senado vai avaliar de um ministro. É quando o ministro incorre em crime de responsabilidade, tá? Então, não são todas as condutas de um ministro que o Senado tem a prerrogativa de analisar. É só quando existe o crime de responsabilidade. Mas pensando exatamente no que você está falando, Yuri, uma das propostas da Constituição que eu apresento é exatamente isto, que dentro da Suprema Corte, eu trago uma proposta para a Constituição, que dentro da Suprema Corte tenha uma espécie de comissão de ética, em que condutas que não sejam crime de responsabilidade, seja por eles investigadas, por eles punidas ou por eles absolvidas. Por exemplo, o perdeu o mané. Vamos acabar com o bolsonarismo. O ativismo em movimentos sociais que eles vão fazer discurso político. Essa é uma conduta que não é passível de um impeachment, porque não é um crime de responsabilidade. Mas essa é uma conduta que precisava ser disciplinada. Então, a minha proposta, uma das 3 propostas que eu apresento é que, já que eles não se submetem a nenhuma disciplina do CNJ, que entre eles tenha um código de conduta e de ética por meio de uma comissão para que eles possam ser disciplinados. E, inclusive, eu trago na proposta, Yuri, ela é inovadora, ela é assustadora realmente, que qualquer autoridade poderá fazer a reclamação a este conselho, essa comissão de ética, ou qualquer cidadão brasileiro. Então, eu acho que a gente traria para suas excelências a convicção de que eles são seres humanos passivos de erros e passivos de punição também, e passivos de disciplina. Eles não são semideuses. Hoje, eles se sentem semideuses, sim. E a gente vai precisar. Eu sou regulado o tempo todo, meu ato é regulado o tempo todo. Por que dos ministros não? Então, isso traria, sabe o quê? Essa formação dessa comissão destensionaria aqui com tanto pedido de impeachment no Senado. Nós temos pedidos de impeachment no Senado, são vários, você sabe disso, que não são condutas de crime de responsabilidade. Então, isso evitaria mais tensão, eles estariam se autorregulando e eu acho que isso traria muita firmeza e traria muita segurança jurídica para o país. Senadora, para a gente girar um pouquinho o assunto, a senhora eu quero falar sobre a CPI das bets, né? As casas de aposta, os sites de aposta esportivo. A senhora está confirmada, a senhora vai ser suplente, né? Pelo Republicanos, a senhora vai ser suplente, mas pretende aí ter uma participação ativa. Por que essa CPI vai ser diferente das outras que já foram instaladas? Olha, essa CPI, ela tem um apelo social muito grande. A sociedade se incomodou muito com o que está acontecendo, está muito incomodada com o que está acontecendo. Quando a gente fala de apostas esportivas, quando a gente fala, por exemplo, dos jogos de azar, dos grandes cassinos, as pessoas meio que fazem vistas grossas porque não vai chegar a qualquer pessoa, não é qualquer um que vai ter acesso a um cassino.
mas as bets chegaram aos adolescentes, chegaram aos jovens. As famílias estão sendo endividadas. Então, o apelo é muito grande. As famílias estão incomodadas. Eu já posso dizer para você que nós já temos vício, nós já temos pessoas com transtorno do jogo no Brasil por conta dos jogos eletrônicos que estão aí à disposição. Então, essa CPI, ela vai ter um acompanhamento da família brasileira. A família brasileira quer uma resposta. Então, eu acredito que essa CPI vai fazer entregas. Deixa eu lembrar uma CPI, Débora, que a gente precisa de vez em quando voltar nela. 2 CPIs que trouxeram grandes avanços na legislação para o país. A CPI do narcotráfico e a CPI da pedofilia. Então, a gente tem aí, o Congresso Nacional tem realmente recebido por meio de CPIs grandes colaborações. Eu acho que essa da BETS, com a participação da sociedade, eu creio que vai ser uma CPI que vai envolver todos os segmentos da sociedade. Eu acho que essa CPI ela vai trazer resultados que nós já estamos numa expectativa muito grande com esses resultados. E rapidamente, a senhora já tem até plano, né? Estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, que a senhora já tem até ideia de convocação para essa CPI. Sim, eu já estou elaborando requerimentos, tá? Nem foi instalada ainda, a minha equipe está trabalhando. Eu vou convocar o maior número possível de influencers, e especialmente os que têm acesso a adolescentes e jovens. Mesmo que já tenha desistido de divulgar as bets, eu quero todos eles na CPI conversando com a gente. Esses influencers ganharam muito. Eu quero saber quanto ganharam. Esses influencers foram cooptados pelo crime. Eu quero saber até onde vai a participação e a responsabilidade deles. Então, eu já estou com uma lista enorme de influencers fazendo requerimentos. Quero que todos eles estejam lá conosco, se explicando para a família brasileira. Eles usaram da fama, da influência para chegar especialmente lá nos adolescentes e nos jovens no país. E com isso, senadora, para a gente encerrar, a senhora imagina que vai chegar, por exemplo, a um ponto de proibir a publicidade por meio desses influenciadores das apostas? Olha, inclusive nós temos já, Yuri, um projeto de lei na Comissão de Comunicação e Direito Digital, de autoria do senador Randolph. E eu, essa semana, entrei nesta comissão com um único objetivo. Eu quero ser relatora desse projeto de lei. Já pedi na tribuna, ao vivo, que eu quero ser relatora. O senador Randolph entende que precisa ser regulamentada as publicidades, e especialmente usando os influencers. Então, espere, se eu realmente conseguir a relatoria, já estou trabalhando no voto com a proibição dessa publicidade. Nós conversamos com a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Senadora, muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez, de estar conosco aqui. Um bom fim de semana. Obrigada, Yuri.